agora, está tudo aí disponível. Nós também estamos colocando uma apostila cada semana no nosso blog da Escola Teológica Aprisco a respeito daquilo que está acontecendo em cada semana. Então a gente... Oi. Como é que você acha? Do blog? Eu vou ver um jeito, né? É fácil, né? Para divulgar isso, né? Eu vou mandar no grupo hoje, na nossa lista de transmissão, e vou ver se eu consigo ir colocando nas descrições dos vídeos todos também, para que as pessoas que vão acessar tenham facilidade. Eu acho que é uma boa proposta aí para a gente fazer isso. No capítulo 4, a gente viu como Abraão, principalmente, foi justificado pela fé, e o apóstolo Paulo traz a figura de Abraão, porque ela é muito central, principalmente para o povo judeu, e traz também Davi, para poder apresentar também um comparativo e dizer como Davi também entendia essa questão da justificação pela fé. Davi também figura central, porque Davi representava o apogeu do povo judeu, o apogeu do reino de Israel. Hoje, a gente vai entender o seguinte, que não é só uma mudança que acontece no céu, né? Na verdade, se transforma numa nova realidade de vida a partir de agora. E nós vamos falar sobre esses benefícios, dizendo sobre o que é que acontece, quais são as consequências. Olha, eu fui justificado, aleluia, mas isso traz, puxando consigo algumas consequências, ou alguns benefícios. Que benefícios são esses hoje para nós? No meu dia a dia, na minha realidade, o que é que isso representa? Eu, como pecador, tive minha culpa removida e agora posso viver um relacionamento com Deus. O que isso promove para mim em termos de segurança, de vida prática? Então a gente vai ver isso. Desse capítulo 5, que a gente está começando hoje, até o capítulo 8, mais ou menos, é uma porção de Romanos que a gente poderia separar. A gente não tem como fazer todas as separações possíveis, mas esse bloco de 5 a 8, ele trata sobre um tema que é muito importante, sobre qual é o propósito com Deus de ter justificado pessoas. É para que essas pessoas vivam como? Olha, você foi justificado, eu perdoei seus pecados. Como é que eu quero que você viva daqui para frente? Do 5 até o 8 ele vai focalizar muito isso, e a gente vai ver no decorrer das próximas semanas. Então vamos, essa frase aí, última aí, ó, a resposta. Justificação muda o quê? Nossa posição e também mostra a nossa experiência. Lá no retiro eu fiz uma brincadeira, que eu falei, a gente precisa ter Jesus como nosso Salvador, botando D-O com circunflexo, Salvador, pontual, posição, mas também como nosso Senhor. Ou seja, Ele é também aquele que está presente, nos tirou do império das trevas, nos transportou para a luz, mas também é o Senhor das nossas vidas. Enquanto aqui estivermos, precisamos estar sujeitos a essa experiência de viver lado a lado com Jesus. Amém, meus irmãos? Então, tendo introduzido, vamos versículo por versículo, ou pelo menos quase sempre. Quando um versículo não fecha a ideia, a gente junta 2, pode juntar 3 para poder falar ao mesmo tempo. Vamos juntos? Então vamos começar com esse primeiro. 5:1, vamos juntos ali pela tela. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo começa então fazendo essa afirmação, já que ele veio falando sobre isso até aí. Ele falando assim, nós fomos o quê? Justificados. Eu não era justo, ímpio, pecador, mas Deus o quê? Me justificou. Me tornou o quê? Justo. Eu olho para mim e falo assim, mas eu ainda sou um pecador. Deus sabe, eu sei, mas eu estou te justificando. Eu estou te justificando, eu estou declarando você justo, e isso está posto,
está declarado. Independe de você agora. Isso é algo que você recebeu simplesmente porque creu em Cristo Jesus. Amém? Muita gente fica preocupada com a carta de Paulo aos Romanos, porque em alguns momentos parece que a pessoa vai ficar com medo de dizer assim: rapaz, não fala isso não, porque senão a pessoa vai andar com o pé atolado na jaca, ela vai continuar no pecado. Mas a carta trata disso também, que nós somos justificados e a graça não é para nós darmos ocasião à carne, mas para vivermos para Deus. Aleluia. E aí ele diz que isso ser justificado não é uma coisa que é um andamento, não. Ser justificado é uma atitude concreta, real, pontual. Amém ou não? Eu fui justificado. Eu criei, eu fui ressuscitado, justificado. Eu fui feito nova criatura. Isso é uma coisa. Só que aí ele vai dizer assim, ó, temos o quê? Paz com Deus. O que é que ele está querendo dizer com essa paz com Deus? Eu até mandei uma frasezinha que eu vi num dos comentários que eu estava estudando. Ele falava assim, o Magui, o nome dele. Ele falava assim, que só pode experimentar a paz de Deus quem já experimentou a paz com Deus. Olha só. Às vezes a gente quer a paz de Deus, não é? Mas a gente às vezes quer a paz de Deus sem ter a paz com Deus. E só existe um caminho para se ter a paz com Deus. Olha o que ele diz abaixo: por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz aí, gente, não é a paz sentimental, porque tem horas que a gente está com o coração aflito, atribulado. Não, é aquela paz que precisa ser para você uma convicção de que o teu relacionamento com Deus foi apaziguado. Amém ou não? Você já viu como a gente varia o tempo todo na nossa relação com Deus? Porque vira e mexe a gente está com sentimentos de culpa com Deus, com sentimentos de inadequação, com sentimentos de que Deus está me rejeitando, de que Deus está me perseguindo, de que Deus está isso e aquilo outro. O próprio Salmo 66, que hoje caiu bem na nossa leitura de hoje, eu achei isso fantástico. O próprio Salmo 66, o salmista falou assim: mas rapaz, você nos perseguiu, nos esmagou, você feriu nossas costas, nos atribulou no deserto, mas finalmente derramaste graça finalmente sobre nós. A gente vai ver que hoje aqui nesse trechinho, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, inclusive sobre a importância do passar por provações na vida. Então temos agora paz com Deus. Diga: eu tenho paz com Deus. Muitas vezes o inimigo vai ficar te acusando, porque ele vai usar isso para poder aprisionar você. É uma das ferramentas para pegar você e fazer você viver uma vida opressa, andando livre em Cristo Jesus. Onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Amém? Então não deixe o inimigo hoje vir apontar dedo na tua cara. Talvez se você até chegou aqui em pecado ou está com a sua vida atribulada, saiba, se você é um filho, uma filha de Deus, não é uma tribulação momentânea que vai fazer você deixar de ser filho de Deus. Para você realmente fazer um esforço desse, de apostasia da fé, isso é uma coisa muito extrema. É você negar o Espírito Santo até o último fôlego da tua vida. Então não é uma coisa assim, como se a tua salvação tivesse o tempo todo em jogo. O tempo todo em jogo. Se eu tivesse aqui agora, mostrasse para vocês, digamos que eu tivesse uma nota de R$100 aqui. Essa nota de R$100, se ela tiver toda lisinha, ela vale quanto? Se ela tiver toda suja, amassada, ela vale quanto? Pronto. Por que ela vale 100? Porque já foi declarado que é isso que ela vale. Sim ou não? Então a gente às vezes está amassado, às vezes a gente está sujo. O bom é estar limpinho e estirado, não é não? Mas o seu valor não reside no teu status quo. Teu valor reside naquilo que Deus declarou sobre a tua vida, do teu valor de quem tu é. Filho, filha de Deus. Amém ou não? Posso ouvir um amém? Isso regozija teu coração? Isso traz para você fé, esperança. Isso faz com que você renove dentro de você e cale os enganos do impostor, da carnalidade, do ego, que muitas vezes trabalha para poder fazer esse joguinho
Lá em capítulo 8, ele vai dizer assim, terminando esse trecho, né, que eu falei do 5 a 8, ele vai dizer no capítulo 1, ele vai dizer assim, ó, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito de Deus. Então essa declaração, irmãos, isso é muito forte. Não é uma coisa sentimental, porque Deus se ira. Mas não é uma coisa sentimental. Essa paz também não é uma coisa sentimental. Essa paz, para ser conquistada, Cristo precisou ir para a cruz do Calvário para conquistar para nós. Ela é um estado de relacionamento. Por isso podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça do Senhor pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus. Ou seja, como diz ali no nosso slide, antes a gente tinha o quê? Inimizade, e agora a gente tem o quê? Reconciliação. Ninguém aqui luta para ter paz com Deus. Quem foi que fez a paz? Cristo na cruz fez a paz. Nós apenas o quê? Vivemos a partir dessa paz. Então, se você está aqui, o inimigo está tirando a tua paz, eu quero te dizer agora que caia por terra todo pensamento enganoso diante da verdade da palavra. Nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Significa, meu irmão, que Deus não está mais contra você, não. Significa, meu irmão, que aquela ira justa de Deus sobre o pecado, Cristo satisfez a Deus na cruz do Calvário. Quando você chega na presença de Deus, você não deixe seu ego inflamado, ficar achando que você vai fazer alguma coisa de super excepcional para agradar a Deus hoje. Parta do ponto de que Deus já está feliz. Sabe quando você chega numa festa e a festa já está rolando? E que se você não aparecesse, a festa ia rolar, tipo como tem aqui na igreja. Vira e mexe, tem um aniversário, o próprio aniversariante não está aí, mas tem a festa, né? Aí o pessoal faz a festa, manda a foto para o aniversariante, a gente celebrou, Deus te abençoe. Segue a vida. A festa está rolando, meu irmão. Entenda, Deus está satisfeito com o sacrifício do seu filho. Não olhe para um Deus insatisfeito, um Deus que está, chegando aqui com fome, querendo devorar a alma de gente. Que é isso, meu irmão? Deus está feliz e satisfeito com seu filho. E se você entra nessa vibe, entra nessa paz aí, você vai desfrutar disso dentro do teu interior. E isso vai transformar a maneira como você leva a tua vida. Amém ou não? Às vezes, a gente entende que precisa andar consertado, sim ou não? Quantos aqui sabem que precisa andar em santidade? Quantos aqui entendem que precisa fazer consertos na sua vida? Continuamente. Isso é certo. Mas você pegar isso e colocar na frente da paz com Deus, está errado. Você tem paz com Deus, então agora você ajusta. Entendeu? É tipo assim, ó. O carro quebrou, estou com fome. Eu vou parar, vou comer, tomar um guaraná gelado. Depois, com tranquilidade, eu venho consertar o carro. Mais ou menos isso. Eu tenho paz com Deus. Ele fez a paz por Cristo. Agora sim, Ele vai consertando a nossa vida. É um processo de santificação. Ele me justificou, me pegou da minha lama e disse assim, ó, toma aqui um banho, estou te fazendo justo, agora anda na minha presença. Ah, mas Senhor, tem um monte de coisa para consertar. Quem não sabe? Eu sei, a gente vai consertar. Me dê aqui um abraço, bora. É como se a pessoa tivesse enganada e o tempo todo que Deus está querendo abraçar ela, ela estivesse empurrando o braço de Deus. Ai, Senhor, não, pai, eu estou sujo. E o pai disse, eu sei, bora. Quem te limpa sou eu. Você não se limpa, não. Sou eu que te limpo. Eu mesmo que te salvei, eu mesmo que te limpo, e eu mesmo vou te trazer para perto de mim na glória final. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Aleluia. Então nunca pense na paz com Deus, dentro da relação, como ponto
final, como algo que você alcançou por último. Não, começa com a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Começa com a paz de Deus. Não deixe o cabeça achatada te enganar. Não deixe, porque ele usa isso para amassar você, para poder te aprisionar. Diga: eu tenho paz com Deus por Cristo Jesus. Aleluia. Vamos ao próximo versículo, versículo 2. Vamos ler juntos na tela, junto com vocês. Por meio de quem? Cristo Jesus. Terminou o outro versículo, não é isso? Por meio de quem temos o quê? Obtivemos acesso. Diga: acesso. Acesso. Pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Primeiro, lembra daquela imagem, lembra do que eu falei? Que a salvação é pela graça, mediante o quê? A fé. Lembra que eu falei a imagem? A gente está aqui perdido, a salvação está do outro lado. Não é isso? A salvação e a graça de Deus está ali. Mas para eu alcançar essa graça de Deus, eu preciso passar pela ponte. Que ponte é? A fé. Como diz nesse versículo aí. Nós tivemos acesso pela fé. Ao quê? A graça. Ok? Então, quando a Bíblia diz: olha, vocês são salvos pela graça mediante a fé. Porque a graça é a oferta do presente da salvação de Deus. Que eu acesso ela a partir do momento que eu o quê? Creio. A minha fé vai fazer com que eu ande e cumpra aquilo que Deus preparou para mim. Aleluia. Bom, vamos lá. O que a gente pode mais declarar? Veja que ele agora não diz apenas que temos paz. Ele diz agora temos o quê? Acesso. Lembra que eu preguei aqui domingo? Quem estava aqui domingo? Alguém não? Ninguém estava? Ah, tá. Alguns estavam. Lembra que eu preguei domingo? Eu tenho um chamado. E a gente trabalhou em torno de um chamado, de um convite que Deus tem na vida das pessoas. E aí eu estava pensando que esse convite, ele não é um convite para uma visita. Ele é tipo quando você começa a trabalhar numa empresa que cadastram você no sistema e que agora não precisa você ser convidado o tempo todo. Você agora tem o quê? Diga: acesso. Diga: eu tenho acesso. Acesso à presença do Pai. Carreguemos a ideia de um rei, por exemplo. Sabe, não sei se você já teve... Sabe quando você tem alguém que é conhecido, alguém que é importante, que você consegue chegar naquele lugar, ou na casa, ou no comércio, ou em algum lugar, e você consegue chegar ali e as pessoas vão simplesmente abrindo as portas para você? Irmãos, é isso que Jesus conquistou para nós na presença de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Meu irmão, isso é uma coisa muito preciosa. Termos acesso ao Pai, termos acesso à graça de Deus por esse novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus. Ou seja, não se trata só de remover a culpa. Ah, tu era um miserável transgressor, estou tirando tuas culpas. Isso é uma parte. Agora eu estou te botando também na minha mesa. Não é só dizer: eu tirei tua culpa, mas tu fica aí pelo meio da rua. Não. Eu tirei tua culpa, te tirei da cadeia e te dou acesso à minha casa, à minha mesa, para que você se assente junto comigo. Aleluia. Glória a Deus. A gente não foi só perdoado, a gente foi recebido na presença do Senhor, meu irmão. Você sabia que nessa história, eu sempre falo do já e do ainda não, né? Já foi motivo de muita contenda, inclusive, aqui. O que é o já e o ainda não? É que a gente está aqui, não está? Enfrentando pecados, lutas todo dia. Cai, levanta de novo, prossegue, olha para Jesus. Passa por um perrengue aqui, outro ali, provação, não sei o quê. Ao mesmo tempo,
A palavra do Senhor diz que eu já estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então é um já e um ainda não. É um já porque eu já estou. E é um ainda não porque enquanto eu estou nesse corpo presente, eu estou num processo para que isso se cumpra plenamente ali adiante. Quantos entendem isso que eu estou falando, irmão? Então, a gente precisa ter esse entendimento. E aí, onde é que está a nossa salvação? Onde é que está o nosso alívio? É quando a gente consegue, diante do ainda não, se firmar no já. Entendeu? Eu estou no ainda não, mas eu preciso saber que eu preciso me firmar no já. Eu estou passando pela luta, prova, não sei o que, tal. Mas eu já sei onde é que eu estou em Cristo Jesus. E eu sei que eu sou mais do que o quê? Do que vencedor. Eu sei que a glória de Deus, por fim, se estabelecerá. Eu ia lembrar de um versículo, mas passou. Vamos lá. Que mais ainda? Ele diz assim: estamos firmes. Na qual agora estamos firmes? Diga firmes. A graça nos faz firmes. Irmão, se tem uma coisa que a gente precisa entender, como eu já falei, é que a graça de Deus não só nos concede acesso à salvação, mas garante que a relação continue. O crente, ele precisa ter a sua convicção de salvação. Eu já tive a oportunidade de conversar com um crente e falar assim: você tem certeza de salvação? E o crente dizer: não tenho não. Como é que pode? Como é que você não tem certeza de salvação? Sabe por quê? Não tem? Porque você está crendo num evangelho performático, onde você pensa que a tua salvação depende do teu mérito, da tua performance, e não exclusivamente da graça de Deus que você acessou pela fé em Cristo Jesus. Quando ele diz firmes na graça, pega o microfone. Quando ele diz firmes na graça, meu irmão, ele está dizendo que é estável. É estável. É seguro. É firme. O apóstolo Paulo vai dizer, em algum outro trecho da palavra, ele diz assim: porque eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o último dia em Cristo Jesus. Tem outro texto que ele diz assim, ó: eu tenho certeza que ele guardará o meu depósito até aquele dia. Amém, meus irmãos? Anderson. A salvação se perde? Se perde? Perde. O que é apostasia? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Tá. Me responda. É quando um crente, ele rejeita o Espírito Santo e que ele vai se rejeitando um tanto que o Espírito, ele acaba abandonando essa pessoa, no caso. Exatamente. E aí não entra no céu, não está salvo. Porque o que garante a pessoa salvação, presta atenção. Para eu ser salvo eu preciso o quê? Crer. Para eu perder isso eu preciso o quê? Apostatar. O contrário da fé que salva é a apostasia que arranca a pessoa da presença de Deus. É uma rejeição, como eu falei há pouco aqui. É uma rejeição plena à salvação que Deus está oferecendo gratuitamente. Entendeu? O crente, ele não pode achar que a relação com Deus é mais ou menos. Mas ele também não pode achar que ele vai dar as costas para Deus, rejeitar a ação do Espírito Santo que convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo, e vai ficar tudo por isso mesmo. Não vai. Hebreus capítulo 6 trata disso. Esse texto aqui trata disso também. Então, perde. Se é o termo, eu não sei se esse seria o termo mais aplicável, né? Porque perder significa que foi uma coisa que me aconteceu sem eu saber. Eu perdi. Não, você não perdeu. Você rejeitou a tua salvação. Você blasfemou contra o Espírito Santo. Toda blasfêmia contra o Pai vai ser o quê? Perdoada. Toda blasfêmia contra o Filho, perdoada. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é chamado o único pecado que não tem perdão. E por que não tem perdão? Porque o Espírito Santo é a última instância divina de convencimento do homem a respeito dos seus pecados. E se o homem rejeita isso, já não há mais salvação.
É porque assim, tem que a graça, né, que é um favor imerecido. O Espírito Santo, ele vai convencer a pessoa do juízo da condenação, né, e tudo. E Deus mesmo que faz o processo de santificação. E mesmo assim, a pessoa ela pode apostatar da fé, no caso. Ou essa pessoa nunca teve um encontro verdadeiro com Deus. Pronto, aí é um ponto de vista que a gente não pode ter. Sim. Sempre nesses assuntos, seja de predestinação, de perca de salvação, sempre tem mais de um ponto de vista, né? Quais são os pontos de vista? O nosso, que é humano, limitado, falho, a gente só pode trabalhar com o que a Escritura nos dá. E tem o ponto de vista de Deus, que conhece todas as coisas desde o início. Por exemplo, Deus, pela sua presciência, já sabe... Passa o microfone aí. Pela sua presciência, Ele sabe os que estão o quê? Salvos. Mas é porque Ele decidiu os que são salvos? Ele decidiu como os que são salvos serão salvos. Que é crendo em quem? Em Cristo Jesus. Mas ele não define isso. Ele apresenta o plano e dá ao homem também liberdade para fazer as suas escolhas. Se o homem não pudesse fazer suas escolhas, se tudo fosse, vamos dizer assim, determinado por Deus, então significa que Deus criaria pessoas para mandar para o inferno, ou não daria a essas pessoas a condição de conhecer aquilo que lhes pode salvar. Eu acho que isso ataca diretamente o caráter desse Deus que a gente prega. Não tem amparo nenhum nas Escrituras. Pelo menos é dessa forma que nós ensinamos aqui. Vamos lá, irmão. Falando sobre a pergunta dele ali, pastor, sim. Eu vejo que para a gente apostatar de alguma coisa, a gente tem que ter tido conhecimento daquilo. A gente tem que ter tido um encontro com o Espírito Santo, ter conhecido Ele verdadeiramente e chegar um momento e dizer, eu não quero isso para mim. Eu acho que isso é apostatar. Eu acho que uma pessoa, vamos dizer, ímpia, uma pessoa que não teve um encontro com o Espírito Santo, ele não pode apostatar do Espírito Santo, porque ele não o conhece. Muita gente conhece o Espírito Santo de ouvir falar. Eu acho que aquela pessoa ainda não pode ser julgada como como ter abandonado o Espírito Santo. Eu acho que isso só se cabe para pessoas que realmente tiveram encontro com Deus, tiveram experiência com o Espírito Santo e mesmo tendo tudo isso, decidiu não viver Ele e abandonar e negar Ele. Existe um texto que eu gostaria de ler rapidamente. Por favor, abre para mim, Hebreus 6, só para a gente fechar esse ponto aí. Acho que é importante. Hebreus 6, do 4 ao 8. Diz assim, olha só. Porque é impossível que os que uma vez já foram o quê, gente? Isso significa que essas pessoas já foram alcançadas. Olha só. E provaram de quê? O dom celestial. Ou seja, tiveram relação real com quem? Com o Espírito Santo de Deus. Vamos lá? E se tornaram o quê? Participantes do Espírito. Há como ser participante do Espírito sem ser uma pessoa que se converteu? Não. Olha só. E provaram a boa palavra de Deus e dos poderes do século futuro. E o que, gente? Recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo fazem o quê? Crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Vamos até o 8. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz uma erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe o quê? A bênção de Deus. Mas olha os outros. Mas a que produz espinhos e abrolhos é o quê? Reprovada. E perto está de quê? Da maldição. E o seu fim, se não houver arrependimento, é ser o quê? Queimado. Que apresenta-se aí as questões de juízo. Então esse texto ele é fundamental para a gente ter. Não é um texto curto, irmãos, é um texto de grosso calibre, né? Para a gente ter uma base para poder se estruturar com relação a esse assunto que estamos aqui tratando. Mas a minha ideia hoje é hoje te dar o contrário, de saber que que não é por qualquer coisinha que a tua salvação está ameaçada, como tem gente que pensa. Ai, agora o Espírito saiu. Aí eu vou me consagrar aqui, vou fazer 2 jejuns. Aí o Espírito entra de novo. Aí tropeçou de novo, caiu. Aí o Espírito, pronto, fora.
Aí o Espírito de novo vem. Não é isso, irmãos. Não é isso. A Bíblia vai falar sobre momentos na vida de pessoas. No momento onde Davi, por exemplo, estava, e ele clama assim: Senhor, por favor, não retire de mim o teu Espírito. Ou seja, ele estava num caminho de resistência e ele percebeu, e logo ele foi fazer o quê? Se arrepender. Ele percebeu esse afastamento. Sabe quando Deus para de fazer, para de tentar te convencer? É esse momento. A gente já passou por isso aqui na carta de Romanos. Lá no capítulo 1 a gente estudou sobre isso. Quem quiser depois pode dar uma ida lá. Então nossa relação é estável, não é baseada em desempenho. Por que eu estou te falando isso? Porque uma das armadilhas do pecado, para permanecer, do vício, dos pecados de caráter e tudo, para permanecer na sua vida, é o sistema de acusação. Quando você se entende como filho de Deus, o pecado perde a força dentro de você. Agora, quando você aceita as acusações do inimigo, o inimigo fala assim: tu é mentiroso mesmo. Aí tu diz: eu sou mentiroso, sou filho de Deus, estou até mentindo, mas eu sou filho de Deus e eu vou me consertar. Ah, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus? Não, você é um viciado. Você é uma viciada. Você é um mau caráter. Não, eu sou filho de Deus, filha de Deus. Posso ter meus mau caratinhos, posso ter meus vícios aqui ainda, mas eu estou me limpando. Deus está me limpando. Deus está fazendo uma obra na minha vida. Amém ou não? E não abra a boca para declarar o que o inimigo declara. Abra a boca para declarar o que a palavra de Deus declara sobre a tua vida. Amém ou não? Porque quando você declara, você constrói. Sim ou não? Entendimento, fé. Você constrói aquilo que vai regular a tua vida. Então declare a palavra de Deus. E aí, ele vai falar de uma coisa interessante, que é que nós nos gloriamos em quê? Na esperança da glória de Deus. Essa coisa da certeza de salvação, ela é tão interessante, irmãos, porque assim, ó, Deus é glorificado quando pessoas são salvas, sim ou não? Esse é o maior alvo, irmãos, da glória de Deus. É ver vidas que estavam mortas nos seus delitos e pecados serem salvas e redimidas e lavadas pelo sangue de Jesus. Se isso dá glória a Deus e Deus trabalha para a sua glória, como é que a gente não vai se alegrar nisso também? Como é que a gente não vai ter esperança nisso aí também? Se Deus está agora agindo de todas as maneiras para salvar pessoas, isso não é uma esperança para nós? Isso não é maravilhoso? A gente não deveria estar participando disso? Então esse acesso à graça lá no slide introduz a gente à presença de Deus, não apenas perdoados, mas recebidos, permanência, não instabilidade. E qual é essa esperança da glória? O futuro da gente está o quê? Garantido. Já somos participantes de quê? Da glória de Deus. Então temos uma esperança que é firme e não instável, não incerta. Amém? Ou seja, se eu fui justificado hoje, se eu fui justificado hoje, amanhã eu vou ser o quê? Glorificado. É a minha rota. Deus me justificou, em relação ao meu passado. Me justificou, me deu uma nova posição. Nesse presente onde eu estou, Ele está me santificando, porque essa santificação vai chegar numa etapa final que chama-se o quê? Glorificação. Amém ou não? Então fui justificado. Meu passado o quê? Ficou para trás. Eu só hoje tenho uma nova posição como filho de Deus em Cristo. Enquanto eu estou nessa nova posição, Ele continua agindo em mim, me santificando, até que eu seja o quê? Glorificado. Quando a gente vai deixar esse corpo, receber um novo corpo, preparado para conviver com a potência de glória que emana do nosso Deus. Amém, meu irmão? Aleluia. Vamos para o versículo... Vamos adiante, versículo 3 e 4 agora. Vamos juntos na tela? Não só isso. Olha, já foi bastante coisa, não foi? Bastante coisa. Mas ele diz assim, e não só isso. São muitos benefícios, irmãos. Mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança.
Ou seja, sabe o que é que eu ganho quando eu sou justificado? Eu tenho outra forma de olhar para as minhas tribulações e aflições. Eu não posso olhar como o ímpio olha, como se as coisas fossem todas assim, ó, embrulhada, abarrotada e, sabe, é a coisa da... Não, eu sou justificado, eu sei que cada mínima coisa, até os reveses, as lutas da minha vida, fazem parte do propósito de Deus para mim. Amém ou não? Talvez, irmãos, esse seja um dos maiores desafios da maturidade cristã. Um cristão imaturo, ele só vê o lado da fé que te tira da situação. Ele não vê o lado da fé que é fidelidade. Porque fé, na base, irmãos, da palavra fé, dentro daquilo que é o mais original, das línguas originais, a gente fala de fé como aquela coisa assim, né, de você acreditar que vai dar certo. Né? Não é isso que a gente pensa? Também é. Mas na base, na estrutura da fé, não é isso não. Na estrutura da fé é assim, ó, eu estou firmado. Significa fidelidade. Não importa o que venha, eu estou com Deus. Não importa. A fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, eu falo sempre aqui. O rei chegou para eles e disse, olha, eu vou botar vocês na fornalha, se vocês não se dobrarem. Eles disseram, já é. Já é. Se você botar a gente na fornalha, dos dois, um. A gente vai fritar lá dentro, assar. Ou Deus pode nos livrar. Deus nos livrando ou não, estamos firmados em Deus e não vamos nos dobrar. Isso é fé. A fé, ela não deixa de acreditar no milagre, no impossível, na saída, na resolução, mas a fé também encara os reveses piores da vida e até a morte, sem deixar de confiar de que aquilo ali é também propósito de Deus. Porque senão, na hora que a coisa começa a arrochar, você começa a se questionar. Mas vem cá, por que isso? Mas por que aquilo? A palavra aqui está dizendo, por que que passamos por tribulação? Porque a tribulação produz o quê? Pronto. A gente já sabe. Olha, eu passo por tribulação para produzir em mim o quê? Perseverança. Que eu vou continuar firme em Deus, independente dos altos e baixos. Tem gente que entrega a vida para Jesus. Eu já ouvi tantas vezes isso, irmão. Alex, minha vida estava melhor quando eu estava sem Jesus, porque não estava dando nada errado. Agora que eu entreguei minha vida para Jesus, começou a travar tudo de todo lado. Eu falo, persevere e fique firme, porque você vai ver, tudo isso vai passar. É um trabalho de Deus. Porque Deus está desenvolvendo o quê? Perseverança. Perseverança é aprofundamento de caráter. Olha o que diz, a perseverança produz um caráter aprovado. Porque se nós temos um caráter, se eu só estou contigo, meu irmão, minha irmã, só no teu dia bom, aí, meu irmão, que tipo de relação é essa, velho? Concorda comigo? Uma relação boa, já pensou? O marido, a mulher, vamos lá fazer o juramento? Vamos. Serei seu marido, na saúde e na doença. Não, na doença não, só na saúde. Na riqueza ou na pobreza? Na pobreza não, só na riqueza. Qual é outro? Tem outra coisa que fala, né? Na alegria e na tristeza. Na tristeza não, só na alegria. Que tipo de casamento é esse? Que tipo de relação é essa? Tá certo isso? Claro que não. O que é um caráter aprovado? É aquele que está junto. Nos momentos fáceis, alegres, mas também nos momentos difíceis, as lutas, nas dificuldades. As provações, as dificuldades mostram até quem são seus amigos na vida. Sim ou não? Amigo de verdade atravessa com você. Amigos falsos só estão com você quando você está na boa. No dia que a rocha, ó, pinota, cai fora. Então, o Senhor quer desenvolver caráter. E um caráter aprovado vai gerar o que na pessoa? Esperança. Ou seja, eu vou conseguir ter esperança no meio das minhas
tribulações, porque isso é um ciclo virtuoso. Aí na próxima vez que eu passar por prova, eu já começo de onde? Da esperança. Porque eu já passei por outras provas. E Deus já veio me ensinando e já veio desenvolvendo tanto um caráter como uma esperança dentro de mim. E Ele vai dizer mais na frente, ó, vamos só ler isso aqui, ó. A dor que não é desperdiçada se torna o quê? Maturidade, diga maturidade. Não desperdice suas dores. Não desperdice suas dores murmurando. Não desperdice suas dores com a visão negativa, reclamando, porque quem é servo, serva de Deus, já sabe por que aflições e dores vêm. Jesus não escondeu isso de ninguém. Creia nisso e confie nisso e deixe Deus produzir o que Ele desejar. Mas vamos completar, porque tem mais uma parte da ideia que está mais adiante aí. Então a gente viu que Deus usa o quê? Os sofrimentos como um instrumento de formação. Então, as tribulações e as provas que eu passo, elas não são acidente na minha vida, não. Elas são parte do propósito de Deus, onde Deus está trabalhando o meu caráter. E aí, isso muda a forma de você enxergar as dores ou não? Em vez de você falar assim, oh Deus, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte assim, ó, para quê? O que o Senhor está desenvolvendo em mim no meio dessa prova, no meio dessa luta? Eu tenho certeza que quando você sai das suas lutas, das suas tribulações, você sai mais próximo de Deus, mais quebrantado, mais seguro de como Deus está cuidando de tudo. Amém? Vamos ler o próximo. Juntos? E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou, diga derramou, o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Agora Paulo vai dizer, qual é a boa da esperança? É que ela não decepciona. E ele ainda vai dizer por quê. Porque ela não está dependendo das circunstâncias, dos altos e baixos. Ela está firmada em que Deus já derramou o quê? O seu amor. Ele já fez. Olha, o verbo está em quê? Passado, presente ou futuro? Passado. Ele já derramou. Ele derramou o seu amor. É por isso que as pessoas podem passar um reflexo de amor, mas o verdadeiro amor, ele só é vivido mediante a ação do Espírito Santo. O verdadeiro amor é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então o amor não é apenas um conceito, mas é algo derramado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo dentro de nós testificando de que nós somos filhos de Deus e amados por Deus. Porque é o Espírito de Deus que testifica no nosso espírito de que somos o quê? Filhos de Deus. É isso que diz a palavra do Senhor. Porque às vezes você pode medir na sua vida o amor de Deus pelas circunstâncias. Tá tudo bem, oh, Deus me ama. Tá o bicho pegando, oh, Deus parece que esqueceu de mim, deixou de me amar. Não, meu irmão. Ele já nos ama com todo amor, pois o amor dele já foi o quê? Derramado em nossos corações pelo seu Espírito Santo. Vamos ler juntos essa frase aí no final? A prova do amor de Deus não está no que você vive, está no que Ele já derramou. Então é base para a nossa segurança. Vamos ler agora do 6 ao 8, próximo. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos o quê? Fracos, Cristo morreu pelos ímpios. A gente já viu aquela frase quando Paulo disse: Deus justifica o ímpio. Rasga mesmo todo tipo de meritocracia dentro da graça e do Evangelho. Olha mais uma vez ele dizendo: Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra até por um justo. Embora até por um homem bom, talvez até alguém tenha coragem de morrer, mas pelo ímpio, velho.
pelo uma pessoa ruim, má. Pois é, Cristo morreu pelo ímpio. Por aquele que você não dá nada, por aquele que você considera escória, inalcançável, sem conserto. Cristo morreu por cada um. Aleluia. Do qual eu e você, se não fosse a graça de Deus, continuaríamos lá, ainda como alvo desse amor, e não como alguém que já foi o quê? Justificado. Aleluia. Mas Deus demonstra o seu amor por nós nisto, que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós, olha, quando éramos fracos, olha os termos que ele usa: ímpios e pecadores. Então a cruz é a prova do amor de Deus. Fraco porque a gente não tem capacidade de salvar. Ímpio porque não tínhamos nenhuma reverência a Deus. Andávamos encegueirados pelo nosso próprio caminho. E pecadores com um processo de rebelião ativa dentro do nosso coração. E Ele nos amou e se estendeu para nos salvar. Deus não deu o seu filho para as pessoas boas. Como se existem crenças que pensam assim, se você faz boas obras, você é uma pessoa boa, Deus te salva. Ô meu irmão, quem é bom? Quem é bom? Não existe ninguém bom. Só Deus é bom. Não existe ninguém bom. Que passarão adiante de vós no reino. É a comparação que Jesus faz, Mateus 21, quanto? Lê o trecho. Qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, respondeu Jesus e lhe disse: em verdade eu lhe digo, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram neles, mas os publicanos e as prostitutas creram. Mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependem para crer nele. Jesus mais uma vez fazendo um confronto sobre a vida religiosa e farisaica dos judeus naquele momento. E de como as pessoas recebem a palavra e atendem pela fé ao chamado do Senhor. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Vamos lá, agora do 9 ao 10, e aí só vai faltar mais um, vamos lá. Como agora fomos o quê, gente? Justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos o quê? Salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, olha como ele usa a lógica. Se quando você estava na sua impiedade, inimigo de Deus, Deus lhe reconciliou com ele, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. O que é que ele está dizendo? Se ele já entregou o filho dele para te salvar, tu sendo pecador, ele não vai agora, através da vida dele, fazer com que a vida dele também habite dentro de você e lhe conduza até a glorificação? Esse mesmo Deus que te salvou é o mesmo que vai te conduzir até o último dia. E por isso você pode ter firmeza na sua fé, por isso você pode ter segurança na sua salvação. Quem foi justificado não viverá debaixo da condenação, pois a vida de Cristo nos sustenta. É tipo aqui, eu estou aqui, estou aqui todo dia lutando também contra a minha própria carne, não querendo pecar, querendo agradar a Deus, mas vira e mexe, qual é o braço forte que está ali? Cristo, a graça de Cristo, a perfeição de Cristo, para me sustentar na minha vida com Deus. Quantos estão confiados nisso, meus irmãos?
Aleluia, aleluia. É tipo assim, se eu já fiz o mais difícil, quanto mais o mais fácil. Entendeu? Se eu já fiz o mais difícil, é tipo assim, ó, se eu já tirei tua trole do atoleiro que estava perdido, quanto mais lavar ela e deixar ela limpa. Sim ou não? Tirou lá, ó, do buraco onde não tinha quem tirasse. Ó tu aqui. Ele é que sustenta pela sua vida. Aleluia. Deus não abandona os seus filhos, meu irmão. Não deixe o inimigo pregar isso dentro da sua cabeça, porque é mentira. É mentira. Sua salvação não é um copo de cristal frágil, não. Como é que a vida de Cristo faz isso? A Bíblia diz que, filhinhos, não pequeis. Não é bom que vocês pequem. Mas se vocês pecarem, já existe um advogado que está sentado à destra do Pai e que intercede por vocês. Vocês estão entendendo? Estão entendendo como é o processo? A gente não é para andar em pecado, porque já fomos livres do poder do pecado. Mas inevitavelmente vai acontecer, né? Aqui e ali acontece. E aí, quando acontece? Quem é que segura a barra? Cristo. O nosso advogado fiel. Amém ou não? Aleluia. Então a vida de Cristo nos sustenta. E Ele intercede por nós continuamente. Vamos fechar com o versículo 11. Ele diz de novo, não apenas... Ó, você tem esse benefício. Sabe o cara quando vai te vender um seguro, né? Não apenas isso, mas você vai ter aquilo. E aí no final o cara ainda diz assim, olha, e quando acabar o gás da tua casa, a gente vai lá trocar o gás da tua casa, bicho. Aí você fala, então fecha esse negócio aí, rapaz, logo vai. Aí o apóstolo Paulo está acrescentando benefício por cima de benefício que vem com a nossa justificação. Ele diz, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus. Diga, eu posso me gloriar em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Eu tenho alegria em Deus, por causa das bênçãos que Deus me dá, mas não apenas isso. Eu tenho alegria em Deus pela própria relação que eu tenho com Deus. A pessoa fala assim, quando Jesus diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a vida eterna? É a vida na relação com Deus, meu irmão, é a vida eterna. Só existe vida real e vida eterna nessa relação com esse Deus maravilhoso que é a própria vida e é eterno. Amém ou não? Qual é o grande prêmio? São as bênçãos? As bênçãos, ó meu irmão, ó. Está lá embaixo. O maior ganho é termos sido reconciliados com Ele. Aleluia. Estarmos em paz com Deus. O maior presente do Evangelho é o próprio Deus. Ou seja, ele está dizendo, vocês viram esses benefícios todos? E tem muitos outros. Mas o principal é que você pode se gloriar em Deus e na sua relação com Deus. E dizer, hoje eu sou um filho, uma filha reconciliado, reconciliada com Deus. Aleluia. Eu tenho um relacionamento que foi restaurado. Diga, eu fui restaurado. Não é só assim, ó. Eu recebi o perdão. Beleza, você recebeu o perdão. Mas sabe quando tem gente que fala assim, ó? Ó, eu perdoo, mas fulano lá e eu? Pronto, mas Deus não faz isso não. Deus te perdoa e te dá acesso. E você pode sentar com Ele na mesa e ter comunhão. Diga, hoje eu tenho comunhão. Então a obra de Deus não culmina no perdão, ela culmina na comunhão. O perdão é um ponto ápice.
Mas o final da obra é a glorificação, onde estaremos para sempre unidos com Ele. Amém, meus irmãos? Então existe a gente sabe para onde a gente está indo, em nome de Jesus. Amém? Então só a gente agora fechando. Qual é a grande tese do trecho de hoje? A justificação resolve o passado, lembra o que eu falei? Sustenta o quê? O presente. Quando Deus, olhando para a gente como justo, nos dá o Espírito Santo que vai nos santificando, e garante também o quê? O futuro. Sabemos para onde estamos indo. Pois em Cristo vamos juntos, fomos reconciliados com Deus, vivemos sustentados pela graça, somos o quê? Transformados, ou seja, aquilo que iria ser só tribulação, Deus usa para o nosso aperfeiçoamento, nosso caráter crescer, e temos o nosso futuro garantido. Aí, para quem não pegou, um resumo dos benefícios que estão nesse texto. Vamos dizer juntos? Primeiro, paz com Deus. Segundo, acesso à graça. Terceiro, quarto, crescimento nas. Quinto, amor derramado pelo quem? Espírito Santo. Sétimo, segurança e alegria em Deus. Aleluia. De inimigos passamos a reconciliados, de culpados justificados, de condenados para pessoas que vivem em paz com Deus. Diga, eu estou em paz com Deus. Você vai orar hoje, você vai orar amanhã. Às vezes o coração vem carregado de um monte de coisa na mente. Guarda isso. Você está entrando ali não é por você. Você está entrando por causa do sangue de Jesus, que já reconciliou você com Deus. Então entre debaixo desse sangue e entre nessa fé, nessa ousadia, nessa paz com Deus, com humildade, reconhecendo suas culpas e tudo, mas sabendo que você não vai chegar lá e vai encontrar Deus de cara fechada, porque tipo assim, poxa, você acabou com o meu dia hoje. Ô meu irmão, deixa eu dizer, ninguém tem poder para acabar com o dia de Deus. Deus já resolveu. Deus já resolveu. As coisas só estão o quê? Se cumprindo aqui nesse plano. Mas já está tudo consumado. Jesus disse, está consumado, está feito. Então quando você se chegar para Deus, se chegue nessa dimensão. Quem está precisando se resolver sou eu. Meu Pai que está no céu está resolvidaço. Ele tem como lidar com meus barris, com meus pepinos aqui. Então, mas eu preciso ter isso em vista. E não deixar o inimigo fazer assim, ó, te oprimir para você não se achegar. Porque quanto mais você demora de se achegar, mais você se enfraquece, mais o pecado domina, mais ele vai lhe tomando conta de você. Então não deixe o inimigo te enganar. Em nome de Jesus. Semana que vem, ou não, primeira aplicação prática, né? Viva sem culpa, pois você está em paz com Deus. Use o seu acesso e aproxime-se quando? Diariamente, todo momento. Encare as tribulações de forma diferente de como você tem encarado. Não fique achando que Deus foi pego de surpresa. Não. Deus, o que o Senhor permitiu isso para mim? É para quê? Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Pode fazer em mim conforme a tua vontade. Amém ou não? Cresça. Ah, mas eu ainda sou um crente muito novo. Mas Deus está te dando palavra hoje, sustância aqui, ó. Feijoada hoje aqui, forte. Para você sair daqui, ó, em outro patamar. Em nome de Jesus. Descanse na segurança da salvação e alegre-se em Deus. Semana que vem. Errei de novo. Consertei. Errei de novo. A gente vai falar, na verdade o título da semana que vem é Adão e Cristo, as duas humanidades. Vai ser muito bom, viu, pessoal? Lembra quando o apóstolo Paulo disse que Adão é o primeiro Adão e Cristo é o segundo Adão? Vamos estudar sobre isso aí. Isso vai ser marcante para a nossa vida. Amém? Semana que vem, se Deus assim
permitir. Então ele vai mostrar que toda a humanidade está representada por duas cabeças: Adão, que representa o pecado, condenação e morte, e Cristo, que representa justiça, justificação e vida. E a gente vai ver que a gente não é definido pelo que a gente, somente pelo que faz, mas principalmente por quem nos representa. Quem nos representa. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?